Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está lá em Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro. Está dando para ver, não está? Só apagando essa luz daqui da frente para ficar melhor. Isso. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas. Tu botou nesse que achou melhor. Então vamos começar do dinheiro. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça, do que aprender a respeito deles e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhes foram dados. Amém? Podemos assentar. Quem falou isso foi o apóstolo São Pedro. Irmãos, eu quero falar um pouquinho do Pedro. Vejam bem, o Pedro demorou muito para se converter. Ele não se converteu logo na hora assim, vocês estão entendendo? Quando ele conheceu Jesus. Jesus conheceu ele, convidou ele, ele aceitou a proposta de Jesus para segui-lo, para acompanhá-lo. No dia em que Jesus encontrou com eles lá na beira da praia, no mar da Galileia, Jesus disse assim: vem e sigam-me, falou para eles. A partir de hoje vocês vão deixar de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens. Eles ouviram aquilo e acompanharam Jesus, tocados pelo Espírito Santo. Eles acompanharam Jesus e começaram a seguir Jesus. Mas como eu já expliquei para vocês, toda a motivação que eles tinham quando eles começaram a seguir Jesus não era acreditando que estavam com o Messias. No primeiro momento, eles acreditavam que Jesus era um revolucionário. Vocês estão entendendo? Um revolucionário que estava ali para poder resolver uma pendenga política que havia naquela região, que gerava muita insatisfação no meio de todo o povo que morava ali, de toda a Judéia. E eles estavam em procura de um libertador. E Jesus tinha todo o perfil de alguém que estava ali para poder criar uma revolução, libertá-los de uma situação política incômoda que eles estavam vivendo, que gerava insatisfação em todo mundo. E eles então entraram naquilo exatamente acreditando que a proposta era essa. E eles começaram a seguir Jesus. A Bíblia diz que no meio do caminho eles estavam acreditando tanto que essa proposta era a proposta política na visão deles, que eles chegavam a brigar entre eles por causa de cargos. Eles imaginavam assim: ele vai sentar no trono, quando ele sentar no trono, nós que estamos com ele desde o começo, vamos ganhar os melhores cargos. Essa discussão era comum entre eles, para saber qual era o maior, para poder, quando Jesus sentasse no trono, aquele que se sentiu maior, que se achava o maior, tivesse o melhor cargo. E quem sempre imaginava que era o maior entre todos eles era exatamente o apóstolo São Pedro. Jesus chegou a dizer para ele: olha, quero que vocês entendam uma coisa. Jesus falou para ele: no meu reino é diferente. Falou para ele: no meu reino a gente não é servido, é a gente que serve. Jesus falou para eles. Porque na verdade o que estava na cabeça deles era se beneficiar das benesses do reino, de quem estava no poder. Era isso que passava pela cabeça deles. E não era só eles. Algumas pessoas da família de Jesus pensavam a mesma coisa. Eles queriam realmente se darem bem dentro de um processo político que eles estavam imaginando. Eles achavam que Jesus ia reinar num lugar. Isso que estava na cabeça deles. Eles imaginavam que Jesus era alguém que Deus estava levantando para poder libertá-los da pressão política que eles estavam vivendo naquela região, que estava completamente dominada pelo Império Romano. E os romanos eram cruéis, além de cobrarem altos impostos. O pessoal ainda se revoltava, porque eles tinham que pagar imposto para levar para Roma, para sustentar toda a estrutura dos imperadores. Ninguém conseguia morar em Jerusalém. Jerusalém era um barril de pólvora. E havia ataque todos os momentos. Eles matavam os soldados romanos em todo instante. Existia um grupo que trabalhava pela libertação política do lugar, chamado os Zelotes. Jesus inclusive tinha um dos discípulos que era Zelote. Esses Zelotes eram daquela turma que pegava em arma para poder estabelecer a libertação e a revolução no lugar.
E eles tinham muita simpatia por Jesus, porque olhavam para Jesus como libertador político. Por isso que essa multidão depois pediu que ele fosse crucificado, porque eles achavam que tinham sido enganados por Jesus, que Jesus fez um discurso do reino dos céus, que na verdade não aconteceu para eles. Eles não entendiam o que era o reino dos céus. O reino dos céus, para a cabeça deles, era um reino para aquele momento. Era alguma coisa que estava sendo construído para aquela hora difícil política que eles estavam vivendo. Mas na verdade o reino do céu era uma proposta que Jesus estava começando, que não se limitaria somente na Palestina, mas que seria um reino tão abrangente que alcançaria realmente outras nações e outros países, não somente um reino pequeno naquele lugarzinho ali, naquela região. Hoje você sabe o que é o reino dos céus. Nós fazemos parte do reino dos céus. O que Jesus começou é esse reino que é imenso, que está no Brasil, que está nos Estados Unidos, que está na Rússia, na África, em todos os lugares tem cristão. Era esse reino que ele estava estabelecendo, mas eles imaginavam que era alguma coisa política para poder resolver o problema daquela opressão que eles estavam vivendo por conta da invasão romana naquele lugar. E muitos chegaram e começaram a acompanhar Jesus. Dentre esses estava Pedro, que era um pescador temperamental, um camarada meio desequilibrado, meio desajustado, que Jesus veio e chamou e disse: vem, me segue. Ele começou a acompanhar Jesus. Mas quando ele acompanhava Jesus, ele não tinha mudado de vida ainda. A prova é que ele não tinha se convertido, que Jesus uma vez falou para ele: olha, Pedro, quando tu te converter, quando você se converter, você vai e apacenta meus cordeiros, está certo? Ele: está certo, Senhor. Ele falava para Jesus. E para vocês terem uma ideia que a conversão não existia, Jesus disse: olha, quando você se converter, você vai se tornar importante, as pessoas vão dar a capa para você vestir, falando alguma coisa que ele ouvia, ele nem sabia o que era, e essa conversão não aconteceu. Ele andou aquele tempo todinho com Jesus, não estava entendendo qual era a proposta do reino dos céus, não havia se convertido. Quando Jesus morreu, ele negou 3 vezes, ele fugiu, ele voltou para o barco de pesca, voltou a ter o trabalho dele, ficou todo frustrado, ficou para baixo. Ele só conseguiu realmente se reerguer novamente quando Jesus, depois de ressuscitado, apareceu com ele na beira da praia e teve uma conversa com ele, e aquela conversa serviu para poder erguer ele novamente. Foi que ele foi entender qual era exatamente a proposta que ele estava inserida, que ele foi, e se acredita que ele só se converteu depois que Jesus morreu. Mas quando ele se converteu de verdade. Diga glória a Deus. Ele começou logo a fazer a obra de Deus. E essa conversão mesmo, ela se consolidou no dia de Pentecostes. Ele era um homem metido a valente, era um homem temperamental, mas ele era também muito covarde, ele tinha medo. Ele tinha medo da repressão causada pelos romanos. Ele sabia que os romanos eram severos e ele tinha receios. Por isso que ele negou 3 vezes e se escondeu, porque a mulher estava conhecendo ele, e ele achou que ele poderia, de repente, sofrer represália por ser seguidor de Jesus. Mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele perdeu totalmente esse medo. Tanto é que ele perdeu esse medo que no dia de Pentecostes, depois que eles foram revestidos com o poder, a Bíblia conta que ele saiu fora lá do lugar que eles estavam reunidos, e quando ele saiu fora, ele pregou realmente com tanta ousadia para os estrangeiros que estavam ali, sem nenhum medo, que diz a Bíblia que mais de 3.000 pessoas se converteram só com uma pregação dele, e ele não teve medo de falar. E ali começou a história dele. Começou, na verdade, no dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Tem que explicar para vocês, né? Dia de Pentecostes era uma festa, é uma festa que acontece em Jerusalém, que as pessoas contam os dias. Acontece a Páscoa judaica, depois da Páscoa judaica, 50 dias depois acontece essa festa chamada Pentecostes. Por isso que o nome é Pentecostes, que vem de penta. São os 50 dias que se contava depois da festa da Páscoa. E essa festa era uma festa, já naquela época, muito conhecida no mundo antigo.
Para vocês terem uma ideia, o que eles faziam era levar o fruto da terra para o templo. É como se fosse uma festa do agro, vocês estão entendendo? Uma coisa muito forte. Aquilo que as pessoas produziam, as pessoas levavam para o templo. E nesse dia, que foi o dia de Pentecostes, tinha muito turista lá em Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, os estudos falam que deveria existir mais ou menos em torno de 1 milhão de turistas nesse dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, de pessoas que vinham de todos os lugares para participar dessa festa. E essa festa foi estratégia para Deus, foi estratégica para Deus. Por quê? Porque foi nesse dia que o Espírito Santo resolveu chegar. Por que o Espírito Santo chegou nesse dia? Para poder capacitar aqueles 11 homens que estavam ali, que eram os discípulos de Jesus e mais algumas pessoas, a pregar o Evangelho para essas pessoas, a dizer para essas pessoas que o Salvador tinha chegado, que agora eles tinham uma oportunidade de salvação, e que a oportunidade de salvação estava na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como Deus é estratégico. Deus esperou o dia dessa festa. Por quê? Porque Deus sabia que estava cheio de estrangeiro lá. E essas pessoas receberiam essa pregação, receberiam essa mensagem. Depois, quando elas voltassem para os seus países de origens, elas já iam levando a mensagem de Jesus Cristo. Logo, a mensagem de Jesus ia se espalhar por todo o globo depois desse dia que aqueles estrangeiros escutassem. E os discípulos estavam lá orando, dentro do cenáculo, uma casa. Por que eles estavam orando lá? Porque Jesus disse: olha, eu vou subir, porque eu tenho que ir para o Pai, mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, para que vocês esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, falou Jesus, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, disse Jesus. Vocês aí vão começar todo um processo que não vai ter fim mais, que vai até o final da terra, essa mensagem que vocês vão realmente espalhar nesse dia. A prova é que hoje nós estamos aqui, depois de 2000 anos dessa história. E eles ficaram reunidos lá, esperando chegar o Espírito Santo. Mas eles não sabiam o que é que ia acontecer. Eles sabiam que eles tinham que ficar trancados numa casa, e nessa casa eles tinham que ficar orando, sem sair de lá, até eles serem revestidos de poder. E sabe quantos dias eles ficaram orando dentro da casa? 10 dias. Ficaram orando o primeiro dia, trancado na casa, não aconteceu nada. Ficaram orando o segundo dia dentro da casa, não aconteceu nada. Ficaram orando o terceiro dia dentro da casa e não aconteceu nada. Oraram 4, oraram 5, oraram 6, 7, 8, 9 dia orando, esperando alguma coisa que falaram que vinha. Quando chegou no 10º dia, mais ou menos às 9 horas da manhã, eles estavam todos reunidos dentro da casa. Quando de repente surgiu dentro da casa um vento como que impetuoso. E aquele vento entrou na casa, e as pessoas foram todas alcançadas por aquele vento, e a Bíblia diz que todos eles começaram a falar em línguas estranhas. A prova é que foi uma estratégia de Deus, porque ali naquele lugar, a Bíblia diz que tinha medos e persas e pessoas de todas as nações, que eles não tinham domínio da língua. Mas o Espírito Santo capacitou aquelas pessoas que estavam ali com aquele poder. Quando o pessoal parou na frente da casa, ficou uma multidão parada na frente da casa, porque viram barulheira dentro da casa, de pessoas que começavam a orar forte e fazer barulho e chamar a atenção dos estrangeiros que estavam fora. Aí todo mundo parou na porta da casa, pensando que estava acontecendo alguma orgia lá, alguma orgia, às 9 horas da manhã. Todo mundo ficou espantado, porque um judeu só comia a partir de 12 horas. Eles não costumavam comer de manhã. E eles viram: olha, esse pessoal está bêbado essa hora da manhã, 9 horas da manhã, e todo mundo parou na porta da casa, pensando que estava acontecendo alguma festa lá, com muita bebida. Aí diz a Bíblia que o Pedro saiu fora e disse para o pessoal: ó, pessoal, não pensem vocês que a gente está bêbado
a essa hora da manhã, ele falou, está lá em Atos dos Apóstolos que eu estou falando para vocês. Mas hoje se cumpriu aquilo que falou o profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Diga glória a Deus. Tem algumas coisas que eu preciso falar para você. Eu ainda não entrei na minha pregação. Olha só, uma coisa interessante. Você sabe como é que se escreve Espírito em grego? É escrito pneuma. A palavra pneuma significa espírito em grego. Vocês estão entendendo? Você pode prestar atenção, como na língua portuguesa, tudo que vem derivando dessa palavra, tudo tem um sentido. Por exemplo, como é que a gente chama aquele rodado preto do carro? Como é o nome? Pneu. Por que o nome daquele é pneu? Porque a gente injeta ar dentro. E você pode prestar atenção que tudo que injeta ar leva o nome de pneu primeiro. Por exemplo, o pulmão da gente, se estiver doente, não estiver recebendo ar direito porque está inflamado, as pessoas falam que a pessoa está com o quê? Pneumonia. Sempre tem a palavra pneu, que quer dizer espírito em grego. E qualquer coisa que envolve com o ar, existem ferramentas que são chamadas pneumáticas. Quais são essas ferramentas? É aquelas que precisam de ar para poder funcionar. É chamado pneumático. Por quê? Porque tudo aquilo que entra, o vento, assim, deriva dessa palavra pneuma, que é espírito em grego. Olha como tem uma coisa interessante. A Bíblia diz que quando eles estavam reunidos lá, todos eles foram cheios do lugar. Mas a primeira coisa que chegou no lugar foi o que a Bíblia diz? Um vento impetuoso. Diga glória a Deus. Esse vento que é o Espírito Santo que chegou no lugar, encheu eles. Quando esse vento encheu eles, que eles ficaram esperando, que a sala ficou dominada pelo vento e o vento encheu todo mundo, eles ficaram cheios do Espírito Santo que encheu eles. Espírito quer dizer pneuma. Eles perderam o medo e foram para a rua e começaram a falar. Começaram a pregar. Ninguém tinha medo mais de nada. Se tornaram audaciosos por causa do Espírito de Deus que estava neles. E naquele dia eles pregaram em línguas que eles nem conheciam. Se tinha algum estrangeiro lá, por exemplo, um persa. A Pérsia hoje é o Irã, né? Antigamente se chamava Pérsia. Vocês vejam bem, tinha uma língua diferente. Mas o discípulo aqui não sabia falar persa para poder falar de Jesus para aquela pessoa. Só que naquele dia o Espírito Santo capacitou a pessoa, e mesmo sem saber persa, ele ia com essa pessoa e pregava na língua da pessoa e falava sobre Jesus para a pessoa, e a pessoa saía dali conhecendo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se converteram nesse dia, porque era estratégico de Deus. E aquelas 3.000 pessoas, quando voltaram para suas cidades de origens, elas já voltaram pregando e falando sobre aquele que morreu para salvar a humanidade. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Está dando para entender legal. Pois veja bem, e esse Pedro se converteu, na verdade, nesse dia. Aquele camarada temperamental, que andava com Jesus, mas que não era convertido, se converteu nesse dia. E quando ele se converteu, ele se tornou uma pessoa ousada. Ele não parou mais. Se tornou um pregador. Se tornou realmente aquilo que Jesus falou para ele, um pastor. Quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Se tornou um apacentador, um dos líderes da igreja. E dizem que ele mais ou menos em 49 foi para Roma. 49 depois de Cristo ele foi para Roma. E viveu lá um tempo. Porque lá em Roma tinha uma concentração muito grande de cristãos, e não era fácil querer viver lá, que a perseguição era muito grande. Os cristãos morriam e eram mortos mesmo. E ele chegou na época do governo de Nero, e ficou lá. E a história conta que no dia 29 de junho do ano 67 da era cristã, ele foi julgado por um tribunal romano e foi condenado à morte. Dizem que ele foi condenado à morte no mesmo dia
da morte do apóstolo São Paulo, que foi decapitado. Ele foi crucificado, mas o Paulo foi decapitado, porque esse tipo de execução de morte de cruz só era dado para quem não era romano. Quem era romano não podia morrer crucificado, morria decapitado, uma morte mais rápida, por ser cidadão romano. E tinha um sentido religioso nisso aí, que eu ia precisar de tempo para poder explicar para vocês. E o que aconteceu? Então Pedro foi e morreu. E no dia que crucificaram ele, a história conta que ele falou: olha, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. E a história conta que pegaram a cruz dele e colocaram de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer que nem o Senhor. E aquele homem que era covarde, que era medroso, que era inseguro, que era assim, barulhento, que parecia que tentava ganhar as coisas no grito, se tornou um homem sereno e um homem muito usado por Deus, a ponto de nós hoje, há 2000 anos praticamente depois, a gente está falando no nome dele aqui. E esse homem deixou um ensinamento numa das suas cartas, que era a grande preocupação dele, a preocupação de você começar a sua fé cristã e não continuar. Essa talvez era uma das maiores preocupações dele, pelo que a gente vê na palavra. Ele dizia: olha, se for para você começar e não continuar isso, seria melhor que você nunca começasse, que você nunca entrasse na fé para abandonar depois, dizendo ele que a nossa situação se torna muito mais grave quando a gente conhece e depois a gente abandona. E você vê que isso era uma preocupação de todo o Evangelho. Jesus, quando pregava, ele dizia: permanecei em mim e que as minhas palavras permanecerem em vós, porque Deus, tendo consciência e sabendo de como é realmente o comportamento humano, o ser humano, ele é muito fácil de ser envolvido e tem dificuldade para poder permanecer naquilo que é importante para eles. Às vezes ele não permanece, e essa é uma preocupação de Deus, e você encontra vários textos na Bíblia tentando dizer para você permanecer, para você não abandonar e não perder a chance que Deus está dando para você. E Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, ele disse essas palavras aí: pois é melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do mandamento que lhes fora dado. Ele disse: olha, você que já está no caminho, você que conheceu Deus, você que conheceu Jesus, se apegue nisso. Porque a grande sacada da vida com Deus não é nem a vida que você está vivendo agora. A proposta mais forte que existe no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus, você vai perceber que você se beneficia através dessa proposta, é exatamente quando você morrer. É quando você passar para a segunda fase da sua vida, ou para a terceira fase da sua vida, é que você vai perceber a importância de ter aceitado, se permitido o plano da cruz na sua própria vida, que é onde vem exatamente o grande benefício da vida eterna, que foi falada por Jesus, que foi o motivo pelo qual ele morreu na cruz. Tudo o que ele fez foi exatamente para beneficiar você, principalmente no momento em que teu coração parar de bater e o teu cérebro parar de funcionar. E você sabe que isso é inevitável na vida de qualquer um de nós. Isso vai ter que acontecer. E baseado pela palavra de Deus, a vida, ela não acaba e não para quando o teu coração para de bater. A vida não para e não acaba quando o teu cérebro parar de funcionar. O Evangelho diz que existe uma vida após a morte desse corpo físico. E a grande proposta de Jesus é exatamente nos preparar para esse momento. Por esta razão, existe essa insistência para que você não abra mão daquilo que você creu, daquilo que você tomou posse, exatamente para você não perder a oportunidade e a chance da salvação, da vida eterna, que está exatamente inserida em todo esse plano estabelecido por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro estava preocupado com isso, porque já naquela época o assédio era muito grande para tirar as pessoas da fé cristã. Havia muita pressão, principalmente nessa época, as pessoas eram mortas por causa da sua fé.
As pessoas eram queimadas vivas unicamente porque acreditavam em Jesus. As pessoas eram simplesmente jogadas em arenas para serem devoradas pelos leões unicamente por acreditar em Jesus. E a história conta que eles eram tão convictos daquilo que ia acontecer após a morte, que a palavra de Deus diz que alguns deles diziam assim: nós não tememos aqueles que matam o corpo, mas que não podem matar o espírito. Diga glória a Deus. Isso era fé, era convicção, e havia nele essa preocupação das pessoas não abandonarem a fé. E ele era duro com as pessoas que abandonavam. Vamos ver o verso seguinte, 2:22. Olha só. Ele dizia que quando a pessoa abandonava a fé, que você conhecia Deus, se envolvia com Jesus, depois você apostatava da fé, abandonava a fé, largava tudo. O Pedro dizia assim: olha, com eles, as pessoas que abandonam, ele diz, aconteceu o que diz certo adágio, o certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ele falava assim. Ele escreveu numa carta isso, dizendo às pessoas: não façam isso, porque se vocês abandonarem a fé, essa é a comparação que é dada a vocês. Ele falava assim. Aí você para e diz: mas será que é isso mesmo? Olha, irmãos, uma das coisas que o inimigo trabalha é exatamente para tentar desconstruir a fé que nasce no teu coração. Porque a fé é uma coisa que você se apega nela como? Você se apega na fé e é algo que você começa a acreditar num Deus que você não vê. Com certeza vocês que estão aqui nunca viram Deus, nunca viram Jesus. Mas o que faz vocês acreditarem é a fé. Jesus chegou ao ponto de dizer que nós somos bem-aventurados, somos felicíssimos, porque a gente crê sem nunca ter visto. Foi isso que Jesus falou para Tomé, no dia que se falou para o Tomé que Jesus havia ressuscitado e que ele não acreditou. Quando Jesus apareceu, que ele viu Jesus, ele acreditou. Jesus disse: ah, Tomé, porque tu me viste, tu crestes, né? Aí Jesus disse: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. No caso somos nós, que nós cremos através da fé. Nós nunca vimos Jesus. E essa argumentação de nunca ter visto é a principal argumentação dos ateus. Eu não vou acreditar num Deus que eu nunca vi. Será que ele existe mesmo? Eu tenho que ver para poder acreditar. Se eu não ver, eu não acredito. Mas nem tudo que existe você precisa ver para poder acreditar. Existem outros critérios pelos quais faz você crer que existe. E um desses critérios para a gente saber que existe, mesmo sem ver, é sentir. Vocês estão entendendo? Foi o que eu falei uma vez para um ateu que veio me afrontar, dizendo que não acreditava em Deus, porque ele nunca viu Deus, não sabia se Deus era gordo, se era magro, se era branco, se era negro, que ele achava patético eu ficar pregando e falando de Deus o tempo todo, de um Deus que eu nunca tinha visto, e que ele não acreditava em Deus porque ele nunca tinha visto. Se ele visse Jesus alguma vez, ou Deus alguma vez, que ele ia acreditar. Eu disse para ele: quer dizer que você só acredita naquilo que você vê? Ele disse: pois é, eu tenho que ver para acreditar, pastor. Como é que eu vou crer se nunca vi? Aí eu fiz uma pergunta para ele: você acredita no vento? Ele demorou para dar uma resposta, porque ia se complicar na resposta dele. Ele parou um pouco, pensou: no vento eu acredito. Ele falou para mim. Eu digo: e você já viu o vento alguma vez? Eu perguntei para ele: você vê o vento? Ele: não vejo, mas eu forcei a resposta: eu sinto. Se eu estou na porta da minha casa e o tempo está bom e está batendo o vento, eu sinto o vento. Se eu estou na frente do ventilador, eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Eu disse: pois é, assim é Deus, amigo. Você não pode ver, mas você pode sentir.
Nem sempre você vê. Você não vê Deus, mas você sente. Se envolva com Ele para ver se você não sente. Se envolva com Ele se você não vê a mão dele resolvendo muitas coisas que você não pode resolver. É só se envolver com Ele. Tem muita coisa que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe. Onda do rádio. Quando que eu imaginar, o pessoal há 200 anos atrás imaginava que existia onda de rádio. Que as pessoas ligam o rádio bem aqui e o sujeito está falando lá do outro lado do mundo e a voz aparece aqui. Que ondas são essas? Alguém vê as ondas do rádio? Alguém vê a internet? Como diz lá uma senhora que eu conheço, alguém vê a dona internet? Ninguém vê, mas ela existe. Quando ela não está funcionando, seu telefone também não funciona. Mas você não está vendo a internet. Você sabe que é uma onda, uma coisa que vem que você não sabe como vem. Você nem sabe como é que vem. Mas você acredita e sabe que existe, mesmo sem nunca ter visto. Deus a gente não vê, mas a gente sente. Diga glória a Deus. E uma das coisas que Deus está querendo é que você se mantenha firme nessa fé e nessa crença. Essa era a preocupação de Jesus. Era a preocupação do Pedro também. Permaneça firme nessa crença. Por quê? Porque eles sabiam que com o passar do tempo ia ficar muito difícil das pessoas continuarem acreditando. Jesus chegou a dizer assim: olha, será que quando eu voltar na terra eu ainda vou encontrar fé no coração das pessoas? Nós estamos esperando ele voltar. Isso aqui é feito para poder a gente lembrar disso, que ele morreu na cruz por nós e que um dia ele vai voltar para nos levar com ele. E ele perguntou: será que quando eu voltar na terra ainda vou encontrar fé no coração das pessoas? Ele perguntou. Está aqui. Tem o outro lá que eu falei para ti? Tu achou? Será que ainda vou encontrar fé quando voltar na terra? Deixa eu ver, só para você. Jesus se fazendo uma pergunta. Por quê? Porque os tempos modernos têm trabalhado insistentemente para poder desconstruir essa fé no coração que você tem. Hoje nós vivemos essa realidade mais do que nunca. Uma obsessão para tentar simplesmente achatar a crença que você tem, a sua fé. E isso é alguma coisa que já acontece há tempo, de cristão realmente, por conta da fé, ser perseguido e sofrer repressões, ou pressão por conta dessa fé. Isso já acontece há muito tempo, mas a história também conta que é difícil tirar aquilo que é de Deus, que está na gente. Ninguém consegue tirar, porque Deus junta e crava em você, que não tem como você realmente abrir mão da fé que você tem nele. Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele perguntou. Será que eu ainda vou encontrar fé no coração das pessoas? Então, fé, é preciso ter isso para poder permanecer. Vamos ver mais um verso para eu terminar aqui, senão eu vou embora dessa conversa que vai longe. O próximo, o seguinte, só para a gente encerrar aqui, senão eu vou cortar pela metade, senão a gente não... Essa aí, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o Paulo, o apóstolo, falando. Isso ele falou há quase 2.000 anos atrás. Olha o que ele disse. Mas o Espírito expressamente diz que o quê? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatar é abandonar a fé. É a apostasia, que a Bíblia fala que seria intensa dos últimos dias, que é a verdade que nós estamos vivendo hoje. Abandonar a fé. E disse Paulo que o motivo pelo qual as pessoas abandonariam a fé, porque ele dá atenção a enganadores, de pessoas que vêm com outras conversas, para tentar desconstruir a fé cristã, o que é muito comum hoje. Ou você desconstrói, ou você banaliza valores e princípios éticos estabelecidos pela própria palavra de Deus. Existe uma campanha para tentar simplesmente desconstruir, para dizer, isso aqui não é isso, tem que tirar isso da Bíblia, tem que tirar aquilo da Bíblia, e as pessoas estão tentando reformatar, reconstruir, ou desfazer, ou desconstruir o que é o que nós estamos vivendo hoje, o que simplesmente colocaria em risco exatamente a cabeça de muitas pessoas, a ponto de fazer muitos abandonarem essa fé. Mas eu digo para vocês, terminando essa minha palavra, o que a Bíblia tenta dizer para mim e para você, é para nós permanecermos fiéis até o fim. Diga glória a Deus. Não é fiéis a uma religião, não é fiéis a um conceito, mas é fiel a um homem chamado Jesus,
que estabeleceu um estilo de vida, porque o cristianismo é, na verdade, um estilo de vida que você adota para si, com seus comportamentos e a sua maneira de agir, que estabelece em você um princípio ético e moral, que é chamado o princípio ético e moral da cultura judaico-cristã, que se arraiga em você e que faz você pensar exatamente em conformidade com aquilo que Jesus ensinou. Então, nesta tarde, eu digo para você: não abra mão da sua fé, não abra mão das suas convicções, se apegue cada vez mais a Jesus, crendo, acima de tudo, que baseado pela Bíblia e por tudo aquilo que se entende, que só Ele é o Salvador, só Ele morreu por você, para que você pudesse ter a oportunidade, segundo a Bíblia, de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você.